Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas mais uma vez. É com muita alegria que eu venho aqui trazer para vocês hoje duas opções de cestinhas para essa Páscoa. Uma delas é essa graciosa aqui. Estou usando os tecidos da TX, a composição dentro e fora. Essa cestinha ela tem a alcinha em couro e aqui o acabamento com a bailarina, né, que proporciona esse movimento. Super bacana e bem graciosa. Com certeza as crianças vão amar, poder brincar bastante tempo com isso, né? Bem legal. E esse outro modelinho, que ela é um pouquinho maior e também com esse tecido maravilhoso. Aqui eu fiz a alça em tecido, para você que não tiver um couro. Aqui nessa alça eu usei a manta R1. Você pode usar uma outra coisa que deixa assim um pouquinho mais encorpado. E aí vai ser também uma ótima opção aí para Páscoa. Se você tem amigas que fazem bombons, ovos de Páscoa, vocês podem até fazer uma parceria e eu tenho certeza que vão vender muito. Outra coisa que você também pode aproveitar e fazer com motivos de estampa floral, que também vai ficar muito bonito mesmo, né? Mas enfim, é isso que eu trago para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? E continuem aí, mandando o seu recadinho, deixando as suas perguntas, e eu vou sempre ter muito prazer em responder, tá bom? Então vamos para a aula. Aqui nós temos a caixa do papelão Paraná branco por fora, cinza no interior. E aqui eu já separei o tecido que nós vamos usar. Essa parte aqui é a parte onde eu vou colocar como se fosse atrás da caixa, apesar de ser uma cestinha, né? Mas a gente escolhe um ponto para fazer acabamento. Passo aqui um filetezinho de cola só para grudar o tecido. Carrego bem o rolinho, que agora eu vou usar ele para fazer toda a volta da caixa. E o rolinho é melhor de ser usado porque ele põe o tanto de cola suficiente para não manchar o seu tecido, né? Quem não tem muita habilidade com o pincel, o rolinho de espuma é uma ótima opção. Agora aqui eu vou colocar, tem que sobrar tecido na parte de baixo e na parte de cima. E eu vou colocar mais ou menos meio centímetro, só para dar acabamento mesmo. Agora grudo essa outra parte do tecido, passo a mão delicadamente. Novamente passo aqui a cola. Aqui, por exemplo, você deixa um filetezinho, né, que é para fazer esse acabamento. Você que não tem prática, você pode deitar assim a sua caixa, passa a mão por dentro para fixar bem o tecido. E vai ficando assim. Agora aqui nós continuamos com a cola. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, ele é muito importante para mim. E agora aqui é a última parte, onde ali na pontinha nós vamos fazer um acabamento. Então, passamos a cola em tudo.
Desce o tecido, desce a caixa, né, sobre o tecido. Passa a mão. E aqui agora a gente vai fazer assim, vamos virar o tecido bem ali rente à quina da cesta. Às vezes eu falo cesta, às vezes caixa, porque ela tem o formato de uma caixa, né? Mas é isso. Aí você puxa um pouquinho o tecido delicadamente para não estragar o papelão, né? E agora aqui nós vamos cortar o excesso desse tecido, para ficar um acabamento assim mais tranquilo, mais bem feito, né? Agora aqui a gente passa um filetezinho de cola nessa parte do tecido. E aqui a gente vira. Essa parte você vira para você, que é para você ver direitinho. Ó, vou virar aqui para mim, que vai ficar mais fácil, entendeu? Porque o tecido tem que ficar bem rente à quina, para ficar bem bonito, né? Ficar bem feito. Tá vendo como fica? Bem rentezinho ali, a quina da caixa. Agora, nessa parte, nós vamos passar a cola aqui, nesse tecidinho, mais um pedacinho ali da cartonagem, né? Que eu levantei o tecido. Desce o tecido delicadamente. Passa suavemente a dobradeira. Agora, aqui a gente vai passar cola em toda a volta. Aqui você vai virar o tecido para dentro. Passamos a cola aqui na pontinha dos dois lados e desce o tecido. Aqui do outro lado, eu vou tirar essa ponta de tecido, né? Que é a ponta que fica no lado interno para acabamento. Então, você corta ali. E agora, como todas as laterais têm essa viradinha na diagonal, nós vamos cortar aqui o tecido na diagonal para ficar tudo igual. Passo cola aqui nas pontinhas, reforço a cola aqui e desce o tecido. Prontinho. Agora, nós vamos passar cola em toda a borda interna, começando aqui dessa parte interna, né, do tecido. Passa a cola, tira o excesso e continua passando. Não tem que passar em toda a borda, porque quando você for virar o tecido, se você for passando por partes, não vai dar certo, porque não vai ter como você passar cola, né? Então, é assim, passamos cola em tudo. Agora, vamos descer o tecido. Desce bem, puxa bem, para que não fique nenhuma bolha de ar. Aqui no cantinho, você fricciona ali com a pontinha da unha. Aqui dentro é menor do que o externo. E aqui, como a extensão de interna é menor do que a externa, todo cantinho vai formar ali uma preguinha. A gente vai descer o tecido e no cantinho forma uma preguinha. Por causa disso, né? Que o interior da caixa é um pouquinho menor do que o exterior. Ajeita bem o tecido. Aqui, novamente, tá vendo? Faz a preguinha.
Eu tento encontrar aqui uma posição para mostrar para vocês, mas às vezes não dá, né? Mas acho que tá dando para vocês entenderem. Agora aqui eu começo desse lado aqui para lá a outra ponta. Passo a cola aqui no tecido. E faço uma leve inclinação, porque o tecido vai para dentro, então eu deixo ele ali um pouquinho inclinado para não ficar um acúmulo de tecido na hora que eu virar para dentro, certo? Agora eu vou vir daqui para lá, para o outro canto. Então eu passo aqui a cola no tecido, nessa beiradinha, já tenho cola ali no papelão. Desço o tecido e agora vou puxando todo o tecido nessa extensão. Aqui na pontinha, como eu disse, vamos fazer a preguinha. E pronto. Agora aqui temos o acabamento aqui na nossa lateral. Quando a gente vira uma peça, geralmente a gente vira para o nosso lado. Então, é nesse sentido que eu tenho que colar a nossa bolacha, né? Com o tecido virado nessa posição, nesse sentido. Ok? Então, aqui eu já tenho tecido. A bolacha. Vamos passar cola. Tomando cuidado para não deixar a cola ultrapassar ali o tecido, né? Centraliza. Passa a mão, deixa tudo muito bem colado. Aí, uma gracinha esses tecidos da ATX, muito fofo. Agora, nós vamos cortar aqui as 4 pontinhas, né? Tem que sobrar um tiquinho, que é para quando virar, cobrir o papelão. Não ficar ali nada aparecendo. Tiro aqui o excesso do tecido. Desse lado também, tiro o excesso. Tenha sempre um lixinho à mesa, que aí o seu trabalho fica mais fácil. Agora, nós vamos passar cola aqui em toda a extensão, de cima e de baixo. Viro aqui com a espátula. Nas pontinhas, a gente dá uma viradinha com a ponta do dedo. E aqui, esse biquinho de tecido que fica, que é uma coisinha bem pouca, mas é bom tirar, que aí fica ali uma coisa mais bem feita. Dá uma ajeitadinha aqui com a espátula, só para garantir mesmo. Agora, a gente passa a cola nas 2 pontas. Viramos o tecido. Aqui, ó, com um lencinho, você pode limpar aí o seu material. Aqui, por exemplo, sujou bastante de cola, né? A minha espátula até tava meio sujinha demais, mas eu dei uma boa limpada nela também. É bom a gente sempre manter o nosso material, nossas ferramentas, né? Sempre limpinhas também. Agora, aqui nós vamos passar cola generosa no fundo de fora da caixa e passamos também a cola aqui em toda a borda
da bolacha. Tomando cuidado para não passar muita cola, para não sair para fora, né? Na hora que a gente colocar ela sobre a peça. Aqui nós temos a setinha mostrando o sentido, né? Da bolacha e também tem o FF, que quer dizer fundo de fora. Por que eu faço essa marcação? Para na hora de colar a bolacha, eu não me confundir com a bolacha do interior da caixa, né? Então, é sempre bom a gente ter as coisas assim marcadas, porque às vezes a gente fica muito empolgada e faz a colagem da bolacha errada. Passa a mão, verifica se está tudo firme. E agora, a gente põe ou um peso sobre ela, né? Para que seque e fique tudo muito bem colada. Eu aqui, no caso, uso livros. Eu encapo com papel sulfite, que é para não sujar o livro e também a peça. Ou a gente coloca a fita crepe bem posicionada nos cantinhos. E depois a gente coloca também nas laterais, que aí vai fazer uma secagem mais perfeita. Agora, enquanto aquela seca, vou mostrar aqui para vocês uma caixa também, uma cesta, né? Num tamanho maior. E aqui eu vou fazer essa cesta diferente, ela é com alça em tecido. Eu tenho aqui já o meu reforço da parte interna da cestinha já pronto, já deixei semi-pronto para vocês verem depois como que eu fiz. Aqui é a alça em tecido, essa alça eu vou colocar duas, uma em cada lateral da caixa. Eu peguei o tecido, 5 centímetros mais ou menos, e de manta R1 eu cortei 2 centímetros. Colei ali, passei o ferro, colei, né? E agora nós vamos passar cola na beiradinha do tecido. A manta R1 você também encontra lá na ATX. E agora, eu passo um pouquinho de cola também aqui na manta. Agora, nós vamos virar, puxar o tecido bem rente ali, a manta, vai descendo delicadamente. Pronto. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Você pode usar essa cola de silicone ou a cola pano. Aqui eu não precisei passar a cola na manta, só passei na primeira vez. Aqui a cola é bem rente ali a borda do tecido, que é para dar o acabamento final aí na alcinha da nossa cesta. Se você não tiver a manta, você pode usar um tecido duplo, né? Enfim, alguma coisa que deixe a sua alça um pouquinho mais encorpada. Eu tô achando essa alça um pouco grande, vou cortar aqui 25 centímetros. Agora aqui eu pego a caixa. Essa caixa, ela tem 18 de comprimento por 10 de largura e 8 de altura. A outra caixa tem outra medida. Eu vou deixar todas as medidas na descrição.
inclusive o endereço também lá da ATX, dos tecidos, da manta. Lá eles também vendem a cola cascorês. Vou deixar todas as informações aqui. Tirar esse fiapinho aqui do tecido. Esse lado é o lado do que fica por dentro da cesta, né? E esse outro lado é o que vai ficar pelo lado de fora. Então, eu coloco assim, é assim que vai ficar a nossa alça. Tá vendo? Eu vou prender essa alça com fita crepe. Vamos medir aqui. Eu tô virando a caixa para vocês, né? No caso, vocês têm que virar a caixa para vocês. Eu vou medir 4 centímetros de um lado e 4 centímetros do outro lado. Certo? Agora, eu venho aqui com a alça. Ela vai ter essa distância. Então, aqui eu já vou prender com a fita crepe. Essas caixas, essas cestas, são muito fofinhas. Você pode fazer elas também com um tecido floral, por exemplo, né? Ficam muito bonitas. Do outro lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro. E colo a alça da mesma maneira. O acabamento para o lado de dentro. E olha, ela já tá ficando bem graciosa. Agora eu vou colocar o reforço. O reforço é um pedaço de papelão Paraná 110, é o tipo 1L, e ali onde é a quina da caixa, eu fiz um vinco com estilete. Você introduz essa parte na caixa, vê se tá tudo ok. Aqui é a parte que eu falei, que faz o vinco com estilete para ter essa movimentação. Agora aqui a gente passa cola generosa. Tira o excesso aqui da borda, passa a mão lá no seu lencinho. E agora, vamos colocar aqui dentro da cesta. Começamos pela quina. Aqui, por exemplo, ó, tem o número 2 e o número 2 na outra lateral, que é o reforço referente a esse pedaço da cesta. Porque como é uma coisa cortada manualmente e é artesanato, ela não tem assim uma medida exata. Então, a gente faz essas marcações para que na hora que a gente for fazer a colagem, não se enganar e colocar, às vezes, uma parte um pouquinho maior ou menor, né? Com alguma diferença. Assim fica melhor. Agora, aqui com o auxílio da dobradeira, a gente fixa bem esse reforço, principalmente a borda. Aqui na borda da alcinha fica um pouquinho mais grosso, né? Mas é só apertar bem ali. E agora a gente vai colocar fita crepe para ficar tudo muito bem colado e não ficar assim, buraquinhos, né? Como se fosse uma boca de sapo. O material que eu falo para vocês. Pronto.
Agora nós vamos colar o outro reforço. Eu já tinha medido, né, essa medida, porém, quando a gente coloca o tecido no reforço, a gente tem que verificar se tá tudo perfeito, se tá tudo igual. Aqui eu já fiz o retoque que precisava, né? Aí agora tá tudo bem certinho dentro da caixa. E agora a gente vai colar. Põe um papel de rascunho por baixo, pra gente passar a cola com mais liberdade. Então, aqui, ó, você passa o rolinho sem medo, em toda a extensão. Fica muito mais prático com esse papel de rascunho por baixo. Pego agora aqui o tecido. Pela sombra dá pra ver as bolinhas, então eu tento colocar da maneira mais retinha possível. Passo a mão delicadamente, principalmente aqui na dobra, né? Agora aqui dos 4 lados nós vamos cortar na diagonal. Passo a cola aqui na parte de baixo, na parte de cima. Viro com a espátula do outro lado e faz aqui o acabamento nos biquinhos. Essa lateral nós vamos virar para dentro dos 2 lados. Fixa ali com a dobradeira, faz esse arremate todo. Prontinho. Agora nós vamos medir aqui novamente, só para ter certeza, tá tudo ok. E agora é passar a cola e finalizar. Cola generosa e na borda sempre de dentro para fora. Tire o excesso e vamos colar. Começando sempre pela quina da caixa, introduz com cuidado para que não suje as outras partes que você já colou. Aperta bem, passa ali a dobradeira para dar acabamento. E agora aqui nós vamos também colocar a fita crepe para ter uma boa secagem. Prontinho, essa cesta maior com alcinha de tecido já ficou pronta. Depois eu vou tirar a fita crepe e mostrar para vocês como ela ficou, ok? Muito fofinha. Agora, nós vamos pegar aquela outra cesta que nós tínhamos deixado secar, aqui o fundo, e vamos dar continuidade. Nessa cesta, eu vou colocar uma alça de couro. E vai ser assim, uma alça só, que vai ser no centro da cesta, tá? Vou prender essa alça com bailarina. Aqui, nós vamos primeiro fazer o fundo interno da cesta. Então, eu vou colocar aqui o meu papel de rascunho, a bolacha.
Carrego o meu rolinho. Passo a cola aqui em toda a extensão. Centralizo aqui no tecido. Pronto. Agora, aqui nós vamos cortar as 4 pontinhas. Essa aqui eu não vou virar para dentro. Ela vai fazer um acabamento diferente. Ela vai ser virada para fora. Ela vai ficar na lateral interna da cesta, fazendo o acabamento do reforço. Então, aqui no interior, a gente passa cola generosa, porque vai ser papelão com papelão, inclusive na borda, que é para grudar esse tecido, fazendo ali o acabamento para o reforço. Então, aqui eu introduzo com cuidado. Pronto. Agora, eu vou passar a espátula para ele ficar bem colado no fundo. E também com a espátula eu vou fazer esse acabamento da lateral. Puxa assim, que aí o tecido fica bem coladinho na lateral. Como a outra parte da caixa é menor do que a espátula, eu venho aqui com a dobradeira. Se eu não tiver uma dobradeira, eu posso fazer com uma régua. Agora, tudo muito bem colado. Nós vamos medir aqui a colocação da alça. Essa é uma alça, uma tirinha de couro. Como eu disse, nós vamos prender a alça com a bailarina, que é essa pecinha aqui, que deixa bem bonitinho o acabamento do lado de fora. Então, aqui, essa caixa, ela tem 15 centímetros. Então, o meio dela vai dar 7,5. De um lado e do outro. Vou marcar já aqui 7,5. A alça vai ficar aqui numa distância mais ou menos de uns 2 centímetros. E aqui na alça, essa alça tem 2 centímetros. Eu vou fazer o furinho para bailarina, então, eu vou dividir ela ao meio. Ela tem 2 centímetros, eu vou fazer a marca aqui em 1 centímetro. Aí, como eu disse, a distância da altura dessa alça aqui é de 2 centímetros também. E aí, com o auxílio de uma fita crepe, eu vou deixar uma marcação para que eu não me perca na hora de fazer ali a furação. Venho com a régua aqui, que dá uma ajuda, vou mais para trás de onde eu fiz a marcação, ponho a fita crepe na altura de 2 centímetros. Aí, ó. Então, é nessa distância e nessa altura que eu vou fazer a minha furação. Vou fazer isso do outro lado também. Medir 2 centímetros. E pronto. Agora, vamos furar. Fiz ali a marcação de um lado da alça, agora eu vou fazer a marcação do outro lado. De novo, marcando 1 centímetro.
que é onde vou fazer a furação. Pego aqui um agulhão e vou introduzindo aqui. Não deixo o meu dedo do lado de trás para que não me machuque, entendeu? Você segura, mas não deixa o dedo atrás. Olha aí o furinho, aí já coloco a bailarina. Faço a mesma coisa do outro lado. Introduzo aqui o agulhão com cuidado. Deixo vazar numa proporção boa, coloco a bailarina. Agora, eu vou furar aqui a cesta, que é para fazer o acabamento com a bailarina. Pego aqui um papelão para proteger a minha mão, né? Então, eu venho com o agulhão na marca que eu fiz, que não é 2 centímetros de altura, é no meio, né? Então, isso aqui deve ter mais ou menos 1 centímetro, exatamente. Marquei aqui. Com o agulhão, eu vou furando delicadamente, com paciência, sem pressa. Já vazou do outro lado, então agora eu só vou reforçar, tomando cuidado de não machucar a minha mão. Pronto, o furinho já está feito. Fazer a mesma coisa do outro lado. Medi de novo 1 centímetro, furei. E agora vazei. Pronto. Agora, eu coloco aqui a bailarina. Pronto. Do outro lado. E agora, a bailarina, ela tem 2 perninhas. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Então, com a ponta aqui do estilete, eu acerto aqui a pecinha. Então, eu vou aqui no meio delas e tento abrir. Uma perninha para um lado, outra perninha para o outro lado. Ela é um pouquinho dura, então eu vou fazer aqui com a ajuda da tesoura. Pronto. Você também pode pegar um alicate para te ajudar, né? E você deixar ela bem justinha, sem folga. Tá vendo? Uma perninha para um lado, uma perninha para o outro lado. Por isso esse nome bailarina. Tá bem fixada. Vou fazer aqui do outro lado. E olha que gracinha. Um charme. E ela dá movimento à alça. Aqui também. Vou abrir. Ajeito aqui, né? Agora, vou abrir. E pronto. Tá prontinha. Tiro essa fita que ficou aqui. Não ajudou muito, mas acho que deu para vocês entenderem, né? Um jeito de deixar ali a marcação sem ter que riscar o tecido. Agora, nós vamos para o reforço. Eu já tenho aqui um reforço que eu já colei. Já medi ele direitinho. Agora, eu vou passar a cola generosa. Aqui, eu vou introduzir com cuidado, que essa cestinha também é menor do que a outra. E aqui a alça está bem no meio, né? Então, coloco ali bem na quina da cesta e vou descendo aqui.
numa lateral e a outra lateral. Eu acho que essas cores ficaram tão bonitas, né? Essa composição desse poazinho com o tecido dos coelhinhos, com uma graça. Essa alça aqui, ela é um pouquinho mais fina do que a que a gente fez com a manta, né? Reforcei bem aqui a colagem, para que não fique assim, ó, um buraquinho, né? Tão feio quando a gente faz um trabalho tão bonito e, de repente, quando a gente vê, ficou mal colado. Agora aqui eu vou estar aproveitando uns retalhos de fita crepe, muito importante, porque o nosso planeta agradece, né? É muito lixo. Outra coisa também, a gente não pode desperdiçar material, né? Tudo tão caro e a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode, não é mesmo? Então, vamos pondo aqui para que fique tudo muito bem colado. Agora aqui eu medi já o reforço para saber se tá tudo ok, tá? E agora nós vamos colar. Pego de novo meu papel de rascunho. E vamos passar a cola. Vou passar agora com o pincel para vocês verem como pode ser feito com o pincel para quem não tem rolinho. Espalha bem a cola, estica bem, para que não fique excesso de cola em nenhum ponto. E dá tudo certo. Pronto. Agora vamos pôr aqui sobre o tecido. Centraliza, como sempre, né? Desce a bolacha, passa a mão delicadamente. E agora vamos cortar aqui os 4 cantinhos na diagonal. Tira aqui o excesso de tecido. Vamos passar a cola aqui no comprimento de baixo e no comprimento de cima. Faz a virada aqui com a espátula. E nesse daqui, como o outro, né? A gente faz o acabamento nas 2 pontas. Pronto. Agora vamos de cola generosa. Se você não é de São Paulo e se interessa pelos tecidos da ATX, a ATX manda para o Brasil inteiro, viu? Só você entrar em contato, que em qualquer região eles estão enviando. Vamos aqui, ó, na quina da cestinha. Vamos indo para a lateral. Sempre pegando o ponto maior, né? Depois aqui, a lateral menor. Flexiona bem. Vamos passar a dobradeira. Aperta bem. Pronto. Aqui a gente vai também colocar a fita crepe. Todos os pontos para colagem, né? Uma colagem boa.
prontinho. Nossa cesta ficou pronta. Cesta com alça de couro, um acabamento ali com a bailarina, que dá movimento na alça. Nós temos também a cesta com a alcinha, ó, aqui a alça flexível para você colocar os docinhos. E as crianças vão amar. Aqui nós temos a outra cesta com a alcinha de tecido de uma maneira diferente. Uma alça é na lateral, a outra alça é no centro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtem, compartilhem, deixem suas perguntas. E eu espero ver vocês na próxima. Um beijo para todas e até lá.